A morte de Absalão, capítulo 18 do segundo livro de Samuel. Davi passou em revista o exército e nomeou comandantes de batalhões de 1000 e de 100. Depois dividiu o exército em 3 companhias, uma sob o comando de Joabe, outra sob o comando de Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e outra sob o comando de Itai, o giteu. Disse então o rei ao exército: Eu também marcharei com vocês. Mas os homens disseram: Não faças isso. Se tivermos que fugir, eles não se preocuparão conosco. E mesmo que metade de nós morra em batalha, eles não se importarão. Tu, porém, vale por 10.000 de nós. Melhor será que fiques na cidade e dali nos dê apoio. O rei respondeu: Farei o que acharem melhor. E o rei ficou junto à porta enquanto os soldados marchavam, saindo em unidades de 100 e de 1000. O rei ordenou a Joabe e a Abissai e a Itai: Por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. E todo o exército ouviu quando o rei deu essa ordem sobre Absalão a cada um dos comandantes. O exército saiu a campo para enfrentar Israel e a batalha aconteceu na floresta de Efraim, onde o exército de Israel foi derrotado pelos soldados de Davi. Houve grande matança naquele dia, levando-se o número de mortos a 20.000. A batalha espalhou-se por toda a região e naquele dia a floresta matou mais que a espada. Durante a batalha, Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os soldados de Davi. Passando a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore, Absalão ficou preso nos galhos pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula prosseguiu. Um homem o viu e informou a Joabe: Acabei de ver Absalão pendurado numa grande árvore. Você o viu? Perguntou Joabe ao homem. E por que não o matou ali mesmo? Eu teria dado a você 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. Mas o homem respondeu: Mesmo que fossem pesadas e colocadas em minhas mãos 1000 peças de prata, eu não levantaria a mão contra o filho do rei. Ouvimos o rei ordenar a ti, Abissai e a Itai, protejam por amor de mim o jovem Absalão. Por outro lado, se eu tivesse atentado traiçoeiramente contra a vida dele, o rei ficaria sabendo, pois não se pode esconder nada dele, e tu mesmo ficaria contra mim. E Joabe disse: Não vou perder mais tempo com você. Então pegou 3 dardos e com eles transpassou o coração de Absalão, quando ele ainda estava vivo na árvore. E 10 dos escudeiros de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. A seguir, Joabe tocou a trombeta para que o exército parasse de perseguir Israel e assim deteve o exército. Retiraram o corpo de Absalão, jogaram-no num grande fosso na floresta e fizeram um grande monte de pedras sobre ele. Enquanto isso, todos os israelitas fugiam para casa. Quando em vida Absalão tinha levantado um monumento para si mesmo no Vale do Rei, dizendo: Não tenho nenhum filho para preservar a minha memória. Por isso deu à coluna o seu próprio nome. Chama-se ainda hoje Monumento de Absalão. Então Ahimaás, filho de Zadok, disse: Deixe-me correr e levar ao rei a notícia de que o Senhor lhe fez justiça, livrando-o de seus inimigos. Não é você quem deve levar a notícia hoje, disse-lhe Joabe. Deixe isso para outra ocasião. Hoje não, porque o filho do rei morreu. Então Joabe ordenou a um etíope: Vá dizer ao rei o que você viu. O etíope inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo para levar a notícia. Todavia Ahimaás, filho de Zadok, disse de novo a Joabe: Não importa o que aconteça, deixe-me ir com o etíope. Joabe, porém, respondeu: Por que está querendo tanto ir, meu filho? Você não receberá nenhuma recompensa pela notícia. Mas ele insistiu: Não importa o que aconteça, quero ir. Disse então Joabe: Pois vá. E Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou à frente do etíope. Davi estava sentado entre a porta interna e a externa da cidade, e quando a sentinela subiu ao terraço que havia sobre a porta, junto à muralha viu um homem que vinha correndo sozinho. A sentinela gritou, avisando o rei. O rei disse: Se ele está sozinho, deve trazer boa notícia. E o homem foi se aproximando. Então a sentinela viu outro homem que vinha correndo e gritou ao porteiro: Vem outro homem correndo sozinho. Este também deve estar trazendo boa notícia, exclamou o rei. A sentinela disse: Está me parecendo, pelo jeito de correr, que o da frente é Ahimaás, filho de Zadok. É um bom homem, disse o rei. Ele traz boas notícias. Então Ahimaás aproximou-se do rei e saudou. Prostrou-se rosto em terra diante do rei e disse: Bendito seja o Senhor, o teu Deus. Ele entregou os homens que se rebelaram contra o rei, meu senhor. O rei perguntou: O jovem Absalão está bem? Ahimaás respondeu: Vi que houve grande confusão quando Joabe, o servo do rei, ia enviar teu servo, mas não sei o que aconteceu. O rei disse: Fique ali ao lado esperando. E Ahimaás ficou esperando. Então o etíope chegou e disse: Ó rei, meu senhor, ouve a boa notícia. Hoje o Senhor te livrou de todos os que se levantaram contra ti.
O rei perguntou ao etíope: o jovem Absalão está bem? O etíope respondeu: que os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam para te fazer mal acabem com aquele jovem. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão. Quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Então esta foi a história contida no capítulo 18 do segundo livro de Samuel. Tenha uma boa noite. A morte de Absalão, capítulo 18 do segundo livro de Samuel. Davi passou em revista o exército e nomeou comandantes de batalhões de 1000 e de 100. Depois dividiu o exército em 3 companhias, uma sob o comando de Joabe, outra sob o comando de Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e outra sob o comando de Itai, o Giteu. Disse então o rei ao exército: eu também marcharei com vocês. Mas os homens disseram: não faças isso. Se tivermos que fugir, eles não se preocuparão conosco. E mesmo que metade de nós morra em batalha, eles não se importarão. Tu, porém, vale por 10.000 de nós. Melhor será que fiques na cidade e dali nos dê apoio. O rei respondeu: farei o que acharem melhor. E o rei ficou junto à porta enquanto os soldados marchavam, saindo em unidades de 100 e de 1000. O rei ordenou a Joabe e a Abissai e a Itai: por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. E todo o exército ouviu quando o rei deu essa ordem sobre Absalão a cada um dos comandantes. O exército saiu a campo para enfrentar Israel e a batalha aconteceu na floresta de Efraim, onde o exército de Israel foi derrotado pelos soldados de Davi. Houve grande matança naquele dia, levando-se o número de mortos a 20.000. A batalha espalhou-se por toda a região e naquele dia a floresta matou mais que a espada. Durante a batalha, Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os soldados de Davi. Passando a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore, Absalão ficou preso nos galhos pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula prosseguiu. Um homem o viu e informou a Joabe: acabei de ver Absalão pendurado numa grande árvore. Você o viu? Perguntou Joabe ao homem. E por que não o matou ali mesmo? Eu teria dado a você 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. Mas o homem respondeu: mesmo que fossem pesadas e colocadas em minhas mãos 1000 peças de prata, eu não levantaria a mão contra o filho do rei. Ouvimos o rei ordenar a ti, Abissai e a Itai, protejam por amor de mim o jovem Absalão. Por outro lado, se eu tivesse atentado traiçoeiramente contra a vida dele, o rei ficaria sabendo, pois não se pode esconder nada dele, e tu mesmo ficaria contra mim. E Joabe disse: não vou perder mais tempo com você. Então pegou 3 dardos e com eles transpassou o coração de Absalão, quando ele ainda estava vivo na árvore. E 10 dos escudeiros de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. A seguir, Joabe tocou a trombeta para que o exército parasse de perseguir Israel e assim deteve o exército. Retiraram o corpo de Absalão, jogaram-no num grande fosso na floresta e fizeram um grande monte de pedras sobre ele. Enquanto isso, todos os israelitas fugiam para casa. Quando em vida Absalão tinha levantado um monumento para si mesmo no Vale do Rei, dizendo: não tenho nenhum filho para preservar a minha memória. Por isso deu à coluna o seu próprio nome. Chama-se ainda hoje Monumento de Absalão. Então Ahimaás, filho de Zadok, disse: deixe-me correr e levar ao rei a notícia de que o Senhor lhe fez justiça, livrando-o de seus inimigos. Não é você quem deve levar a notícia hoje, disse-lhe Joabe. Deixe isso para outra ocasião. Hoje não, porque o filho do rei morreu. Então Joabe ordenou a um etíope: vá dizer ao rei o que você viu. O etíope inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo para levar a notícia. Todavia Ahimaás, filho de Zadok, disse de novo a Joabe: não importa o que aconteça, deixe-me ir com o etíope. Joabe, porém, respondeu: por que está querendo tanto ir, meu filho? Você não receberá nenhuma recompensa pela notícia. Mas ele insistiu: não importa o que aconteça, quero ir. Disse então Joabe: pois vá. E Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou à frente do etíope. Davi estava sentado entre a porta interna e a externa da cidade, e quando a sentinela subiu ao terraço que havia sobre a porta, junto à muralha viu um homem que vinha correndo sozinho. A sentinela gritou, avisando o rei. O rei disse: se ele está sozinho, deve trazer boa notícia, e o homem foi se aproximando. Então a sentinela viu outro homem que vinha correndo e gritou ao porteiro: vem outro homem correndo sozinho. Este também deve estar trazendo boa notícia, exclamou o rei. A sentinela disse: está me parecendo, pelo jeito de correr, que o da frente é Ahimaás, filho de Zadok. É um bom homem, disse o rei. Ele traz boas notícias. Então Ahimaás aproximou-se do rei e saudou.
Prostrou-se rosto em terra diante do rei e disse: Bendito seja o Senhor, o teu Deus. Ele entregou os homens que se rebelaram contra o rei, meu senhor. O rei perguntou: O jovem Absalão está bem? Ahimaas respondeu: Vi que houve grande confusão quando Joabe, o servo do rei, ia enviar teu servo, mas não sei o que aconteceu. O rei disse: Fique ali ao lado esperando. E Ahimaas ficou esperando. Então o etíope chegou e disse: Ó rei, meu senhor, ouve a boa notícia. Hoje o Senhor te livrou de todos os que se levantaram contra ti. O rei perguntou ao etíope: O jovem Absalão está bem? O etíope respondeu: Que os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam para te fazer mal acabem com aquele jovem. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: Ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão. Quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Então esta foi a história contida no capítulo 18 do segundo livro de Samuel. Tenha uma boa noite. A morte de Absalão, capítulo 18 do segundo livro de Samuel. Davi passou em revista o exército e nomeou comandantes de batalhões de 1000 e de 100. Depois dividiu o exército em 3 companhias, uma sob o comando de Joabe, outra sob o comando de Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e outra sob o comando de Itai, o Giteu. Disse então o rei ao exército: Eu também marcharei com vocês. Mas os homens disseram: Não faças isso. Se tivermos que fugir, eles não se preocuparão conosco. E mesmo que metade de nós morra em batalha, eles não se importarão. Tu, porém, vale por 10.000 de nós. Melhor será que fiques na cidade e dali nos dê apoio. O rei respondeu: Farei o que acharem melhor. E o rei ficou junto à porta enquanto os soldados marchavam, saindo em unidades de 100 e de 1000. O rei ordenou a Joabe e a Abissai e a Itai: Por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. E todo o exército ouviu quando o rei deu essa ordem sobre Absalão a cada um dos comandantes. O exército saiu a campo para enfrentar Israel e a batalha aconteceu na floresta de Efraim, onde o exército de Israel foi derrotado pelos soldados de Davi. Houve grande matança naquele dia, levando-se o número de mortos a 20.000. A batalha espalhou-se por toda a região e naquele dia a floresta matou mais que a espada. Durante a batalha, Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os soldados de Davi. Passando a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore, Absalão ficou preso nos galhos pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula prosseguiu. Um homem o viu e informou a Joabe: Acabei de ver Absalão pendurado numa grande árvore. Você o viu? Perguntou Joabe ao homem. E por que não o matou ali mesmo? Eu teria dado a você 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. Mas o homem respondeu: Mesmo que fossem pesadas e colocadas em minhas mãos 1000 peças de prata, eu não levantaria a mão contra o filho do rei. Ouvimos o rei ordenar a ti, Abissai e a Itai, protejam por amor de mim o jovem Absalão. Por outro lado, se eu tivesse atentado traiçoeiramente contra a vida dele, o rei ficaria sabendo, pois não se pode esconder nada dele, e tu mesmo ficaria contra mim. E Joabe disse: Não vou perder mais tempo com você. E então pegou 3 dardos e com eles transpassou o coração de Absalão, quando ele ainda estava vivo na árvore. E 10 dos escudeiros de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. A seguir, Joabe tocou a trombeta para que o exército parasse de perseguir Israel e assim deteve o exército. Retiraram o corpo de Absalão, jogaram-no num grande fosso na floresta e fizeram um grande monte de pedras sobre ele. Enquanto isso, todos os israelitas fugiam para casa. Quando em vida Absalão tinha levantado um monumento para si mesmo no Vale do Rei, dizendo: Não tenho nenhum filho para preservar a minha memória. Por isso deu à coluna o seu próprio nome. Chama-se ainda hoje Monumento de Absalão. Então Ahimaas, filho de Zadok, disse: Deixe-me correr e levar ao rei a notícia de que o Senhor lhe fez justiça, livrando-o de seus inimigos. Não é você quem deve levar a notícia hoje, disse-lhe Joabe. Deixe isso para outra ocasião. Hoje não, porque o filho do rei morreu. Então Joabe ordenou a um etíope: Vá dizer ao rei o que você viu. O etíope inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo para levar a notícia. Todavia Ahimaas, filho de Zadok, disse de novo a Joabe: Não importa o que aconteça, deixe-me ir com o etíope. Joabe, porém, respondeu: Por que está querendo tanto ir, meu filho? Você não receberá nenhuma recompensa pela notícia. Mas ele insistiu: Não importa o que aconteça, quero ir. Disse então Joabe: Pois vá. E Ahimaas correu pelo caminho da planície e passou à frente do etíope. Davi estava sentado entre a porta interna e a externa da cidade, e quando a sentinela subiu ao terraço que havia sobre a porta,
Junto à muralha havia um homem que vinha correndo sozinho. A sentinela gritou, avisando o rei. O rei disse: se ele está sozinho, deve trazer boa notícia. E o homem foi se aproximando. Então a sentinela viu outro homem que vinha correndo e gritou ao porteiro: vem outro homem correndo sozinho. Este também deve estar trazendo boa notícia, exclamou o rei. A sentinela disse: está me parecendo, pelo jeito de correr, que o da frente é Ahimaás, filho de Zadok. É um bom homem, disse o rei. Ele traz boas notícias. Então Ahimaás aproximou-se do rei e saudou. Prostrou-se rosto em terra diante do rei e disse: bendito seja o Senhor, o teu Deus. Ele entregou os homens que se rebelaram contra o rei, meu senhor. O rei perguntou: o jovem Absalão está bem? Ahimaás respondeu: vi que houve grande confusão quando Joabe, o servo do rei, ia enviar teu servo, mas não sei o que aconteceu. O rei disse: fique ali ao lado esperando. E Ahimaás ficou esperando. Então o etíope chegou e disse: ó rei, meu senhor, ouve a boa notícia. Hoje o Senhor te livrou de todos os que se levantaram contra ti. O rei perguntou ao etíope: o jovem Absalão está bem? O etíope respondeu: que os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam para te fazer mal acabem com aquele jovem. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão. Quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Então esta foi a história contida no capítulo 18 do segundo livro de Samuel. Tenha uma boa noite. A morte de Absalão, capítulo 18 do segundo livro de Samuel. Davi passou em revista o exército e nomeou comandantes de batalhões de 1000 e de 100. Depois dividiu o exército em 3 companhias, uma sob o comando de Joabe, outra sob o comando de Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e outra sob o comando de Itai, o Giteu. Disse então o rei ao exército: eu também marcharei com vocês. Mas os homens disseram: não faças isso. Se tivermos que fugir, eles não se preocuparão conosco. E mesmo que metade de nós morra em batalha, eles não se importarão. Tu, porém, vale por 10.000 de nós. Melhor será que fiques na cidade e dali nos dê apoio. O rei respondeu: farei o que acharem melhor. E o rei ficou junto à porta enquanto os soldados marchavam, saindo em unidades de 100 e de 1000. O rei ordenou a Joabe e a Abissai e a Itai: por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. E todo o exército ouviu quando o rei deu essa ordem sobre Absalão a cada um dos comandantes. O exército saiu a campo para enfrentar Israel e a batalha aconteceu na floresta de Efraim, onde o exército de Israel foi derrotado pelos soldados de Davi. Houve grande matança naquele dia, levando-se o número de mortos a 20.000. A batalha espalhou-se por toda a região e naquele dia a floresta matou mais que a espada. Durante a batalha, Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os soldados de Davi. Passando a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore, Absalão ficou preso nos galhos pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula prosseguiu. Um homem o viu e informou a Joabe: acabei de ver Absalão pendurado numa grande árvore. Você o viu? Perguntou Joabe ao homem. E por que não o matou ali mesmo? Eu teria dado a você 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. Mas o homem respondeu: mesmo que fossem pesadas e colocadas em minhas mãos 1000 peças de prata, eu não levantaria a mão contra o filho do rei. Ouvimos o rei ordenar a ti, Abissai e a Itai, protejam por amor de mim o jovem Absalão. Por outro lado, se eu tivesse atentado traiçoeiramente contra a vida dele, o rei ficaria sabendo, pois não se pode esconder nada dele, e tu mesmo ficaria contra mim. E Joabe disse: não vou perder mais tempo com você. Então pegou 3 dardos e com eles transpassou o coração de Absalão, quando ele ainda estava vivo na árvore. E 10 dos escudeiros de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. A seguir, Joabe tocou a trombeta para que o exército parasse de perseguir Israel e assim deteve o exército. Retiraram o corpo de Absalão, jogaram-no num grande fosso na floresta e fizeram um grande monte de pedras sobre ele. Enquanto isso, todos os israelitas fugiam para casa. Quando em vida Absalão tinha levantado um monumento para si mesmo no Vale do Rei, dizendo: não tenho nenhum filho para preservar a minha memória. Por isso deu à coluna o seu próprio nome. Chama-se ainda hoje Monumento de Absalão. Então Ahimaás, filho de Zadok, disse: deixe-me correr e levar ao rei a notícia de que o Senhor lhe fez justiça, livrando-o de seus inimigos. Não é você quem deve levar a notícia hoje, disse-lhe Joabe. Deixe isso para outra ocasião. Hoje não, porque o filho do rei morreu. Então Joabe ordenou a um etíope: vá dizer ao rei o que você viu. O etíope inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo para levar a notícia.
Todavia Ahimaás, filho de Zadok, disse de novo a Joabe: Não importa o que aconteça, deixe-me ir com o etíope. Joabe, porém, respondeu: Por que está querendo tanto ir, meu filho? Você não receberá nenhuma recompensa pela notícia. Mas ele insistiu: Não importa o que aconteça, quero ir. Disse então Joabe: Pois vá. E Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou à frente do etíope. Davi estava sentado entre a porta interna e a externa da cidade, e quando a sentinela subiu ao terraço que havia sobre a porta, junto à muralha viu um homem que vinha correndo sozinho. A sentinela gritou, avisando o rei. O rei disse: Se ele está sozinho, deve trazer boa notícia. E o homem foi se aproximando. Então a sentinela viu outro homem que vinha correndo e gritou ao porteiro: Vem outro homem correndo sozinho. Este também deve estar trazendo boa notícia, exclamou o rei. A sentinela disse: Está me parecendo, pelo jeito de correr, que o da frente é Ahimaás, filho de Zadok. É um bom homem, disse o rei. Ele traz boas notícias. Então Ahimaás aproximou-se do rei e saudou. Prostrou-se rosto em terra diante do rei e disse: Bendito seja o Senhor, o teu Deus. Ele entregou os homens que se rebelaram contra o rei, meu senhor. O rei perguntou: O jovem Absalão está bem? Ahimaás respondeu: Vi que houve grande confusão quando Joabe, o servo do rei, ia enviar teu servo, mas não sei o que aconteceu. O rei disse: Fique ali ao lado esperando. E Ahimaás ficou esperando. Então o etíope chegou e disse: Ó rei, meu senhor, ouve a boa notícia. Hoje o Senhor te livrou de todos os que se levantaram contra ti. O rei perguntou ao etíope: O jovem Absalão está bem? O etíope respondeu: Que os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam para te fazer mal acabem com aquele jovem. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: Ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão. Quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Então esta foi a história contida no capítulo 18 do segundo livro de Samuel. Tenha uma boa noite. A morte de Absalão, capítulo 18 do segundo livro de Samuel. Davi passou em revista o exército e nomeou comandantes de batalhões de 1000 e de 100. Depois dividiu o exército em 3 companhias, uma sob o comando de Joabe, outra sob o comando de Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e outra sob o comando de Itai, o Giteu. Disse então o rei ao exército: Eu também marcharei com vocês. Mas os homens disseram: Não faças isso. Se tivermos que fugir, eles não se preocuparão conosco. E mesmo que metade de nós morra em batalha, eles não se importarão. Tu, porém, vale por 10.000 de nós. Melhor será que fiques na cidade e dali nos dê apoio. O rei respondeu: Farei o que acharem melhor. E o rei ficou junto à porta enquanto os soldados marchavam, saindo em unidades de 100 e de 1000. O rei ordenou a Joabe e a Abissai e a Itai: Por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. E todo o exército ouviu quando o rei deu essa ordem sobre Absalão a cada um dos comandantes. O exército saiu a campo para enfrentar Israel e a batalha aconteceu na floresta de Efraim, onde o exército de Israel foi derrotado pelos soldados de Davi. Houve grande matança naquele dia, levando-se o número de mortos a 20.000. A batalha espalhou-se por toda a região e naquele dia a floresta matou mais que a espada. Durante a batalha, Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os soldados de Davi. Passando a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore, Absalão ficou preso nos galhos pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula prosseguiu. Um homem o viu e informou a Joabe: Acabei de ver Absalão pendurado numa grande árvore. Você o viu? Perguntou Joabe ao homem. E por que não o matou ali mesmo? Eu teria dado a você 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. Mas o homem respondeu: Mesmo que fossem pesadas e colocadas em minhas mãos 1000 peças de prata, eu não levantaria a mão contra o filho do rei. Ouvimos o rei ordenar a ti, Abissai e a Itai: Protejam por amor de mim o jovem Absalão. Por outro lado, se eu tivesse atentado traiçoeiramente contra a vida dele, o rei ficaria sabendo, pois não se pode esconder nada dele, e tu mesmo ficaria contra mim. E Joabe disse: Não vou perder mais tempo com você. Então pegou 3 dardos e com eles transpassou o coração de Absalão, quando ele ainda estava vivo na árvore. E 10 dos escudeiros de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. A seguir, Joabe tocou a trombeta para que o exército parasse de perseguir Israel e assim deteve o exército. Retiraram o corpo de Absalão, jogaram-no num grande fosso na floresta e fizeram um grande monte de pedras sobre ele. Enquanto isso, todos os israelitas fugiam para casa. Quando em vida Absalão tinha levantado um monumento para si mesmo no Vale do Rei, dizendo:
Não tenho nenhum filho para preservar a minha memória, por isso deu à coluna o seu próprio nome. Chama-se ainda hoje Monumento de Absalão. Então Ahimaás, filho de Zadok, disse: Deixe-me correr e levar ao rei a notícia de que o Senhor lhe fez justiça, livrando-o de seus inimigos. Não é você quem deve levar a notícia hoje, disse-lhe Joabe. Deixe isso para outra ocasião. Hoje não, porque o filho do rei morreu. Então Joabe ordenou a um etíope: Vá dizer ao rei o que você viu. O etíope inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo para levar a notícia. Todavia Ahimaás, filho de Zadok, disse de novo a Joabe: Não importa o que aconteça, deixe-me ir com o etíope. Joabe, porém, respondeu: Por que está querendo tanto ir, meu filho? Você não receberá nenhuma recompensa pela notícia. Mas ele insistiu: Não importa o que aconteça, quero ir. Disse então Joabe: Pois vá. E Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou à frente do etíope. Davi estava sentado entre a porta interna e a externa da cidade, e quando a sentinela subiu ao terraço que havia sobre a porta, junto à muralha viu um homem que vinha correndo sozinho. A sentinela gritou, avisando o rei. O rei disse: Se ele está sozinho, deve trazer boa notícia. E o homem foi se aproximando. Então a sentinela viu outro homem que vinha correndo e gritou ao porteiro: Vem outro homem correndo sozinho. Este também deve estar trazendo boa notícia, exclamou o rei. A sentinela disse: Está me parecendo, pelo jeito de correr, que o da frente é Ahimaás, filho de Zadok. É um bom homem, disse o rei. Ele traz boas notícias. Então Ahimaás aproximou-se do rei e saudou. Prostrou-se rosto em terra diante do rei e disse: Bendito seja o Senhor, o teu Deus. Ele entregou os homens que se rebelaram contra o rei, meu senhor. O rei perguntou: O jovem Absalão está bem? Ahimaás respondeu: Vi que houve grande confusão quando Joabe, o servo do rei, ia enviar teu servo, mas não sei o que aconteceu. O rei disse: Fique ali ao lado esperando. E Ahimaás ficou esperando. Então o etíope chegou e disse: Ó rei, meu senhor, ouve a boa notícia. Hoje o Senhor te livrou de todos os que se levantaram contra ti. O rei perguntou ao etíope: O jovem Absalão está bem? O etíope respondeu: Que os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam para te fazer mal acabem com aquele jovem. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: Ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão. Quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Então esta foi a história contida no capítulo 18 do segundo livro de Samuel. Tenha uma boa noite.